Olá, meu amigo, minha amiga, você que gosta da boa música do Brasil. Hoje estamos iniciando mais um episódio e o de hoje promete. Promete porque nós vamos trazer uma personalidade que a gente não sabe se é rei, se é príncipe, se é pai, se é mãe, se é da casta AA ou AAA. É complicado, mas é muito legal. A gente vai descobrir tudo isso através do nosso querido Manuel Barenboim, que está em Israel. Nós estamos aqui em São Paulo, e ele vai introduzir, vai anunciar nosso querido convidado. Manuel, bem-vindo. Alô, Luiz, alô a todos aqueles que gostam da música do Brasil. Nós estamos aqui hoje recebendo, como o Luiz tentou mais ou menos explicar, nós estamos falando de alguém que é até piloto, ele é. Não, é cantor, é compositor, é um dos maiores ídolos que o Brasil já teve. A gente está falando de Rony Fon. Rony, bem-vindo. Obrigado, Manel. Para quem está nos ouvindo e vendo agora, amigo é suspeito. Dá um desconto no que esses dois disseram aí, porque tem muito exagero nisso. Não é exagero, é a sua vida, Rony. A sua vida é isso que você é. Não tem como tirar, não tem. Oh, meu Deus do céu. E mais um pouco, né? Existem livros. A gente está falando hoje mais do lado, ou vai falar mais do lado da música, porque esse é o escopo inicial desse projeto, é a memória da música. Mas, obviamente, que de passagem, né? Por onde andar o aviãozinho do Rony, nós vamos ter uma série de coisas aí para contar. Manuel. Então, vamos lá. Vamos lá, Rony. A palavra vai ficar muito mais com você do que com a gente, porque, como o Luiz começou dizendo, o intuito é a gente preservar a memória, sabe? Porque se a memória se perder, como eu digo sempre, foi-se e não tem o que fazer. Então, nós estamos aqui para contar história, para mostrar para o nosso ouvinte, o nosso espectador, o que foi, o que é a vida de um artista e as suas coisas profissionais, as suas coisas pessoais, o que puder ser que você considera que isto é parte integrante da sua vida e é parte integrante da sua memória. Então, se eu tivesse que começar, eu começaria dizendo por onde eu comecei com você, quer dizer, com uma dúzia de rosas, né? Então, começamos com uma dúzia de rosas em 67 no Festival da Record. E daí para frente, a gente caminhou um pouco de caminho, depois a companhia se dividiu, você ficou no outro cast, eu fiquei com o cast separado, mas a nossa amizade, o nosso relacionamento prosseguiu e estamos aqui hoje, 50 e poucos anos depois dessa história. O que mostra, só para encerrar, antes, tá, o que mostra quão grande, vamos dizer assim, quão firme é a tua história. Eu vou dizer uma coisa. Na verdade, se nós formos falar de cronologia, vamos dizer que nós sejamos clássicos. Velhos, jamais. Clássicos. E é, de fato, isso. Nós começamos com uma música do Carlos Imperial, que eu fui, de certa forma, convencido pelo Paulinho Machado de Carvalho. Ele foi na minha casa pedir que eu fizesse isso, que eu tinha um medo danado. Afinal, a minha escola era rock and roll, e o pessoal ligado ao Festival de Música da Record era, de certa forma, de um radicalismo absurdo que não admitia guitarra elétrica, que tinha um horror, uma idiosincrasia a todas as coisas ditas eletrônicas. Então, e eu fazia parte desse grupo. Minha escola era rock. E eu sabia que eu ia para lá e ia apanhar muito, como de fato apanhei. Ainda mais porque, durante a apresentação da música, o seu Carlos Imperial, que era o autor, ele era o compositor da música, ele fazia
um marketing às avessas. A história com ele era ele ser vaiado, ele ser achincalhado. Isso foi o que ele encontrou para a projeção da própria carreira dele. E eu estou cantando lá, ele passa por trás de smoking e chinelo. E começaram a vaiar. E eu achei que era comigo. Até comecei direitinho, não tinha muita coisa. A música era uma marcha-rancho, não tinha guitarra elétrica, não tinha essas coisas. Passa o Imperial. Meu Deus do céu. Foi talvez a vaia mais estrepitosa que eu ouvi na minha vida. Só que eu estava on stage, eu estava na frente do palco. Foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida profissional. Quando eu defendi essa música e o Carlos Imperial passou atrás. Então, as minhas recordações da Dúzia de Rosas não são, vamos dizer, as mais auspiciosas, mas fazem parte da minha história, naturalmente. Então, dali para frente, a gente estava dentro da mesma companhia e as coisas começaram a caminhar. Como você era um artista que fazia parte do cast de São Paulo, né? E eu era vamos dizer, o representante artístico, era o diretor artístico de São Paulo, e aí dos dois selos, porque não existia divisão ainda. Então, a gente começou a conversar sobre o teu disco, de um disco juntos, nós dois. E aí fizemos um disco que eu considero até hoje uma coisa que me orgulha muito e que me dá muito prazer de ouvir toda vez. Sabe? Tem coisas ali maravilhosas, entendeu? A gente escolheu juntos um repertório perfeito. Nós tínhamos de Caetano, Renato Teixeira, Vitor Martins, Toquinho, Arnaldo Sacomani, sabe? Demétrios. A música do Demétrios é linda, sabe? Só que nós estávamos à frente demais. Essa é a minha opinião. Nós estávamos muito à frente. Era um repertório que já era, vamos dizer, um introito do que seria o rock psicodélico ou a própria Tropicália. Era uma coisa muito diversa daquilo que eu havia feito antes, que eram discos absolutamente comerciais. E esse não tinha esse viés de monetização, de comércio, e nós fizemos aquilo que nós julgávamos ser arte. Talvez tenha sido isso. E é evidente que, na comparação com os discos anteriores, ele não foi tão bem. Mas, como você diz, nos enriqueceu emocionalmente. Eu acho que foi exatamente a tônica que eu dou para esse disco que nós fizemos. Tocou bastante a música que o Caetano gravou comigo, né? E alguma coisa que os Mutantes gravaram também. A coisa foi muito... E é aquela banda com quem eu tenho amizade até hoje, com quem restou, que é o Tony Alzaná, que era aquela banda Beach Boys. Os Beach Boys. E eu apresentei, inclusive, ao Caetano, ao Gil. Eles tocavam comigo. E foi um disco que eu dizia, até pouco tempo, que é um divisor de águas. De fato, é. Era um compartimento estanque diametralmente oposto ao que acontecia. Eu não fazia parte da Jovem Guarda. Nunca fiz. Mas eu vivo num país rotulador. Então, aqui não adianta o Rony da Jovem Guarda. Manel, eu estou há 54 anos, quase 55, dizendo todo santo dia: eu não fiz parte da Jovem Guarda. Mas não adianta. O Rony da Jovem Guarda, o príncipe da Jovem Guarda, eu nunca fui na Jovem Guarda, nunca participei daquilo. Minha visão era completamente diferente. Não que eu tenha algo contra, pelo contrário, eu tenho até orgulho de pertencer a essa geração que, na minha visão, foi revolucionária, porque a minha geração mudou a atitude comportamental do mundo inteiro, e isso é revolucionário. E revolução implica, você sabe, sangue, tiro, confusão, e nós mudamos o comportamento do mundo com música. Então, eu tenho que me orgulhar disso, como você deve se orgulhar também, que você fez parte disso tudo. Na verdade, tudo isso valeu, mas não que eu tivesse identidade com aquela coisa que acontecia com a Jovem Guarda. Não tinha. Minha visão era outra. Tanto que, no meu programa de televisão, que era na Record também, o cast era completamente diferente. Como eu falei, era o Caetano, era o Gil, era a Gal, eram os Mutantes, eram os Beach Boys, era o pessoal que fez o disco, inclusive, que você produziu. Era o pessoal que frequentava o meu programa. Nada a ver com Jovem Guarda, nada a ver.
Mas não adiantou. Até hoje, o Rony da Jovem Guarda... Ai, já parei também. Com a minha idade, estou com 76 anos. Quer dizer, para mim, tanto faz como tanto fez. O importante, como você falou, é que a gente seja lembrado. O resto é o resto. Deixa eu meter a minha colher só um pouquinho. Senão eu perco o avião da história. Aqui não é mais bonde, agora é tudo avião. Quando você falou do Tony Ozaná, você me trouxe uma lembrança incrível. Uma imagem do Tojo, aquele baixo maravilhoso dos Beach Boys. O que aconteceu? Eles estavam se apresentando na Casa de Portugal e uma pretensa namoradinha de um deles, talvez do próprio Tony, tinha um irmão que era contrabaixista e que era de uma banda que naquele tempo se chamava Conjunto, de iê, chamada Marble Faces, da qual eu era empregário, nome dado por eles, misto de empresário e empregado. Eu não cantava nada, eu não fazia nada, mas é tudo isso que hoje tem nome diferente, road e tal. Bom, no meio da apresentação, queima o amplificador de baixo. Aí ela liga para o irmão vem correndo para minha casa na Rua da União, na Vila Mariana, onde a gente ensaiava com a banda, era um porãozinho, mas eu chamava de salão de música. E aí o Tony foi devolver, depois da apresentação, foi agradecer, olhou e falou, poxa, legal isso aqui para a gente ensaiar. Podemos usar aqui? Eu falei, pode. E eles passaram a ensaiar na minha casa. Foi uma coisa muito incrível, os vizinhos reclamaram um pouco e tal, mas já estavam um pouco acostumados com a barulheira que a nossa banda fazia. Na banda tinha João Paulo de Almeida, aquele rapaz que gravou o tema da novela Voltei para Você, e alguns primos e tudo mais. Mas é só para lembrar, porque você evocou, veio tudo à tona aqui para mim. Obrigado. Manuel. Eu gostei do neologismo aí. Empregário, achei muito bacana. Olha, o Tony Luiz está morando na Alemanha, ele é professor de música lá na Alemanha e faz parte de alguns projetos musicais, inclusive na África, em Ruanda, em vários lugares. Quando ele vem ao Brasil, ele fica comigo. Então, eu tenho contato com ele direto. Avise-me, por favor, quando ele aparecer por aí. Tá, eu aviso, sim. Ele está escrevendo um livro agora. Resolveu escrever um livro exatamente sobre a nossa história. E com toda certeza, Luiz, vai passar pelo seu porão, vai passar pela sua casa, com toda certeza. Maravilha. Boas lembranças. Sem dúvida. E de recordar a própria vida. Se você falar em lembranças, quando o Rony comentou do programa dele lá na TV Record, eu outro dia estive deu entrevista para nós aqui, a gente conversou, entrevista não, teve um bate-papo, né? Porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Serginho dos Mutantes. E aí é óbvio que vem à tona a história de que eles eram, acho que eram os bruxos, não lembro qual era o nome que eles tinham, e que no teu programa nasceu o nome Os Mutantes. É verdade. Para mim... sabe, essa época, Rony, é uma época tão cheia de coisas, de tanto, que aquele negócio não cabe no balaio. Não cabe. É verdade. Você sabe, era o seguinte, eles tinham uma banda chamada Os Seis. Eram 6 componentes. Faziam também uma música underground, uma música experimental, bastante interessante. Dissolveram a banda e ficaram os 3. A Ritinha, que é minha amada amiga até hoje, o Sérgio e o Arnaldo. Bom, e meu pai, como você sabe, era diplomata e ele estava servindo em Londres. Ele era ministro plenipotenciário lá. E era uma maravilha, porque eu tinha os discos dos Beatles antes de serem lançados aqui. E você, como homem de gravadora, sabe. Demorava 6 meses, pelo menos, para serem lançados. Não é como hoje, que acontece simultaneamente um lançamento musical. Na época, demorava muito para ser prensado no Brasil e tal. E meu pai trazia os discos antes. Quando ele trouxe o Revolver, que eu acho, inclusive, esse disco absolutamente antológico, talvez mais importante do que o próprio Sgt. Pepper's, porque ali eles mostraram a que vieram, de fato, os Beatles.
E eu liguei para a Ritinha. Ritinha, meu pai trouxe, não sei o que e tal. O disco, ela foi lá para casa. E nós ouvimos o disco inteiro. Bom, eu enlouqueci com Eleanor Rigby, me lembro que ela também. Foi uma coisa fora de propósito, que o George Martin fez aquilo que eu sempre quis fazer na minha vida, que era tentar fazer uma ligação entre o erudito e o popular. Eu queria mostrar música clássica com guitarra elétrica. Não foi exatamente isso que o George Martin fez, mas era uma música popular de uma banda de rock com uma música absolutamente erudita, um quarteto duplo de cordas, uma coisa sensacional aquilo. Muito bem. Ouvimos aquilo e tal, e ela contou, Rony, estamos com dificuldade de encontrar um nome para a banda. Somos nós três, e eu, com aquela ideia idiota, eu disse, tem o Peter, Paul e Mary, que é um grupo que está fazendo sucesso, são 2 meninos e uma menina. Depois eu me arrependi tanto em falando da bobagem dessa, porque seria Arnaldo, Sérgio e Rita. Olha que bobagem. E do lado da mesinha, aquela mesinha de lado que fica do lado do sofá, tinha um livro que eu estava lendo agora. Eu era meio nerd, não, continuo nerd. Eu estava lendo um livro de science fiction chamado O Império dos Mutantes. Aí eu disse, Ritinha, está aqui o nome. Mutantes. Esse maravilhoso, que bom, é esse o nome que eu quero. Bom, enfim, ficou Mutantes. E eu lancei no meu programa Os Mutantes, e a primeira coisa que eles fizeram, acredite ou não, que eu, com aquela ideia, não, vamos fazer o erudito misturado. Muito bem. A Rita tocou a Marcha Turca de Mozart com guitarra elétrica. Foi uma ovação no programa, que meu público estava direcionado para esse tipo de comportamento também de gosto musical. Muito bem. Aí fizemos Eleanor Rigby, em 4 vozes. Por quê? A mãe do Serginho, que já falou, e do Arnaldo, era musicista, e ela copiou exatamente o arranjo que George Martin fez, que é aquele quarteto duplo de cordas do Eleanor Rigby. Antigamente, as emissoras de televisão tinham orquestra completa, com poço de orquestra, subia, tudo. Hoje, nada, zero. Mas naquela época, tão brilhante musicalmente, ainda mais na Record, que era uma emissora absolutamente musical, o Ciro Pereira, que era o maestro, fez a regência e nós cantamos Eleanor Rigby. Quer dizer, os 4. Cantamos uma vez e bisamos 3. Eu me lembro que o Genival Quen, que era o nosso técnico de gravação, ele chegou a copiar isso em acetato. E esse disco sumiu, eu nunca mais vi. Era um só, né? Ele sumiu, e nós cantamos isso. E aí, os Mutantes estavam lançados. E faziam, todo sábado, que era o dia do meu programa, eles estavam comigo. Aí apresentei a turma toda, apresentei aos Beach Boys, ao Caetano, ao Gil, a Gal, e eles ficaram muito ligados a eles também. Essa é a história dos Mutantes. E eu tenho estado com a Rita sempre, às vezes agora nessa história da pandemia, pelo menos da forma que nós estamos aqui hoje, virtualmente, mas sempre conversando, sempre trocando ideias, sempre, de certa forma, mandando nossos carinhos recíprocos um para o outro. Muito. É isso que a gente pede, Rony. É para isso que a gente está aqui. Essa história fantástica. Pouquíssima gente deve conhecer, obviamente, tirando os personagens principais, de público. Hoje as pessoas podem saber exatamente como é que... E, essa história do Eleanor Rigby, a dona Clarice, a mãe deles, a mãe do Arnaldo e do Sérgio, era uma pianista excepcional. Ela está no primeiro disco que a gente gravou, eu não lembro a faixa que é, acho que é o Senhor F, que ela está nessa faixa, ela toca. E é Charleston. Exatamente. Essa senhora era espetacular. E mais do que isso, Manuel, a dona Clarice ela tinha um ouvido musical bastante importante. Ela não tinha a partitura do Eleanor Rigby. E ela foi decupando o que ela ouvia no disco e escreveu exatamente, pouco tempo mais tarde, essa partitura correu, porque as editoras lançavam antigamente, a gente comprava. Sim, o papel.
Exatamente, em blocos, em papel e tal. E era exatamente a mesma coisa, sabe? Todas as notinhas eram absolutamente corretas. E foi exatamente o que aconteceu. Você vê, uma coisa absolutamente doméstica, simples, mas com um valor emocional e histórico, eu diria, do alto dos meus 76, histórico, né? Que acontece com a gente. Porque, na verdade, nós somos pessoas, Manuel. Nós somos pessoas. Embora todo mundo pense que nós somos produtos, nós somos pessoas. Claro que o ser humano abriga dentro de si um produto, mas a nossa casca é de gente comum, que tem os mesmos problemas, os mesmos desejos, as mesmas ansiedades de todas as pessoas comuns da nossa época. E eu gosto muito de falar isso porque nós somos tratados, de fato, como produtos, e produtos que somos, né? Pega ele lá, leva ele lá, grava com ele aquilo lá. Eu estou despachando ele aqui no aeroporto, pega ele aí que ele vai chegar com a banda. Somos coisas, não somos pessoas. E, de repente, você vê que é humanamente importante que a gente diga por onde a nossa estrada começa e por onde a nossa estrada termina. Com certeza. Rony, tem uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, isso referente especialmente a vocês, aos artistas. Tá? Eu ouço muito as pessoas dizendo, pô, aquele cara é um chato, porque isso com o personagem principal disso, você sabe, era o Tim Maia. Cadê o eco? Não estou ouvindo. Tá. Eu sempre digo que a coisa é o seguinte, você, artista, está no palco sozinho. Se você não tiver atrás de você todas as coisas sincronizadas e acontecendo, você não consegue se concentrar em transmitir aquilo que o teu público está esperando de você. Antigamente, era assim. Cadê o retorno? Não estamos ouvindo. Era assim antigamente. Mas sim, eu tinha uma timidez absolutamente monumental, que me acompanha até hoje, e eu não falava. Eu sempre dava um recadinho numa introdução, num solo, para um músico, para ele falar com alguém, porque eu, pessoalmente, tinha muita dificuldade. E sofri isso a vida inteira, toda a minha carreira. Porque eu tive problema de perfuração de tímpano, porque o que a gente ouvia não tinha PA, não tinha nada. Era o som que você ouvia atrás de você nos amplificadores, era o que o campo de futebol ouvia, um estádio ouvia. E você tinha que usar o volume muito alto. Você virando para trás, às vezes, para cantar para um outro lado do palco e tal, com aquele som monumental, acabei tendo problema aqui no esquerdo. E, claro, as pessoas pouco sabem disso, mas o ouvido se recupera, o tímpano se reconstitui. Mas durante muito tempo eu fiquei meio surdo do ouvido esquerdo por causa disso. Você não ouvia, você não tinha retorno. E se tinha, era a música inteira. Era um horror. Hoje, nossa, earphones de todos os tipos. Você faz um molde para encaixar exatamente na sua orelha. Eu não vivi isso. Eu cheguei a cantar em cima de caixote, porque o palco desabou. Isso era muito comum naquela época. Você ia para o interior, meu Deus. Fizemos um show uma vez, isso lá no Nordeste, aqueles shows enormes que eram normalmente feitos em feiras ou em campo de futebol, estádio de futebol. Aí montavam aquele palco enorme, né, para caber a banda, as bandas que começavam, que faziam o esquenta. Só que subia no palco, além dos músicos, além dos técnicos de gravação, além dos roadies, subia prefeito, a tia do juiz de direito, a irmã da cunhada do delegado. De repente, tinha uma multidão quase que tão grande quanto aquelas milhares de pessoas que estavam assistindo o show. E numa dessas, eu me lembro que o baterista, o Jorge, falou: pula que vai cair. Eu pulei, todo mundo pulou, e ele fez assim o palco. Todo mundo se arrebentou, mas se machucaram feio, teve sangue, confusão. O prefeito quebrou o braço. Foi um terror. Mas tinha que continuar.
Como é que vai fazer? Né? Parou, todo mundo se arrumou, aquela coisa toda, acertaram tudo, demorou 1 hora e meia, mas arrumaram mais ou menos e ajeitaram caixotes. Então, eu fiquei mais alto, a banda embaixo. E o show continuou no meio de um campo de futebol. Essas coisas aconteciam o tempo inteiro. Agora, aqui no Brasil, está acontecendo uma coisa. Redescobriram uma música que eu gravei em 1967, que era uma versão de uma música do Tim Hardin chamada If I Were a Carpenter, que chamava, a nossa versão aqui era o Carpinteiro. Eu estava ainda na Philips, eu estava lá nessa época, Manuel. Foi em 67. Muito bem. Essa música foi descoberta por um grupo lá do Nordeste, porque essa música não fez sucesso aqui no Sudeste nem no Sul. Fez lá. Porque era o long play da praça. Nós tínhamos 12 músicas. Eu não sei porquê, em que cartilha estava escrito, mas todos os álbuns tinham que ter 12 músicas. Eu estava com 11. Faltava uma. E eu tinha recebido um disco do Bob Dylan, que era muito interessante, que eu gostava, inclusive, e tinha essa música, If I Were a Carpenter, que era uma letra ingênua, uma coisa meio boba, mas que valia, porque a garotada podia gostar daquilo, e eles colocaram, era, sei lá, 10ª faixa, uma coisa assim, bem perdida no meio das outras. Acontece que aqui no Sul e Sudeste ninguém ouviu, porque o long play da praça, todo mundo ouvia a praça, que vendeu milhões de discos. Muito bem. Lançaram um compacto. Na época tinha um compacto duplo. Vocês se lembram, né, Luiz Manuel? Tinha o compacto duplo, que tinha faixa. Antigamente tinha um compacto simples, que era uma música de um lado e música do outro. Lançaram um duplo, com capa, com tudo. E o nome do compacto duplo era O Carpinteiro. Lançaram no Norte e no Nordeste. Aqui não. Arrebentou lá de uma maneira que... uma coisa tão forte como foi a praça aqui. Só que ninguém conhecia aqui. E eu nunca ensaiei essa música. Lá estou eu, no interior do Maranhão, nessa época, naqueles shows enormes, eram 40 mil pessoas, sei lá, uma cidade chamada Bacabal. E, de repente, um cara diz, na beira do palco, aquela coisa assim, só a cabecinha, cante o carpinteiro, cante! Eu sei lá o que era carpinteiro, né? Mas, enfim, olhei para a banda, um deles falou, aquela que você gravou, não sei, mas ninguém sabia nada da música, e o cara começou a gritar que eu era uma fraude, que eu era um sósia, que queria o dinheiro de volta, que era uma enganação, aos berros isso. E eu, em absoluto desespero, que eu não conhecia, de repente, Luiz Manuel, ele puxa um canhão. Aquilo não era um revólver, era um canhão. Eu vi aquele cano apontado aí. Se você é Rodifon, cante o Carpinteiro, senão vai morrer. Rapaz, só vi quando a segurança voou em cima dele, tinha um empresário na época que pulou em cima dele, o cara caiu no chão, completamente bêbado, tiraram o revólver dele, foi preso, olha, tomou borrachada da polícia, foi um terror. Muito bem, a música agora estoura de novo lá, com uma dancinha, não sei o quê. Quando eu recebi a Ivete Sangalo mandou ela dançando com a família, passinhos, não sei, com essa música, que foi gravada de uma maneira completamente diferente, que eles chamam de não sei o que brega não sei o que lá. Enfim, é o sol que se fala hoje aqui no Brasil. Viralizou de uma maneira absurda. Eu perdi a conta de quantos programas de televisão eu já fiz de forma virtual, como estamos fazendo aqui, por causa dessa música. Ainda pedem para eu dançar, eu não sei dançar, mas pedem para fazer a dancinha. Enfim, arrebentou. Você vê como o mundo é redondo. Essas coisas todas aconteciam naquela época e que hoje estão sendo redescobertas. Isso é devolução da juventude. Esse papo que nós estamos tendo agora aqui, eu estou tendo a minha juventude devolvida, porque foi a época seguramente mais ingênua, mas a mais bonita da minha vida. Profissionalmente, sem dúvida nenhuma. Todos nós. Acredito que todos nós temos essa sensação de estar, sabe, para mim, estar fazendo esses programas junto com o Luiz e encontrando as pessoas todas e podendo ouvir histórias que eu não conhecia, que aquelas que a gente se conhece, tudo bem. Agora, aquelas que a gente não conhece, é deslumbrante, sabe? Você estava me falando, quando nós estávamos falando no telefone, você me explicou exatamente qual era o mote do programa que você faz com o Luiz. Aí você me contou uma história
Talvez você não se lembre. Mas uma história com Toquinho. E Toquinho eu chamo de Seu Antônio até hoje. E Seu Antônio morou no bairro que você morou, aqui. Bom Retiro. E vocês falavam do Bom Retiro como se fosse assim uma coisa absolutamente up-to-date, né? Como se fosse... Isso é sensacional, porque nessa época, seguramente, do Bom Retiro, foi a época dos grandes sonhos que vocês tinham. Sim. E o que move a vida de um ser humano é o sonho. Se você tira o sonho da vida de um homem, você tira a própria vida dele, você tira o coração dele. E tudo isso é importante. Eu acho que eu tento, de certa forma, Luiz e Manuel, humanizar a nossa atividade profissional, o nosso ofício, que é a comunicação, para que as pessoas não imaginem que nós somos coisas. Nós temos os mesmos sentimentos de todo mundo. E essa coisa é muito forte dentro de mim. Já perdi voo de avião e tudo para atender pessoas que ou pediam autógrafo ou queriam conversar, mesmo naquela pressão toda que os empresários e sei lá, os contratantes têm, eu sempre me esquecia, eu me sentia mais uma pessoa, porque a vida inteira nós lutamos para um dia sermos reconhecidos na rua. Chega esse dia, você compra um óculos escuro tamanho de um bonde, não fala com pobre, não carrega embrulho, não dá autógrafo, vai procurar outra atividade, porque seguramente não é essa a sua vocação. Por mais talento que você tenha, você não tem vocação para esse tipo de ofício. Vai procurar outra coisa. Sempre levei isso em conta. E é a minha vida até hoje. Esse sucesso que eu faço agora como apresentador de televisão foi uma coisa também, sei lá, fora de propósito, que eu sempre apresentei programa de televisão. De repente, as pessoas só me veem como apresentador, porque eu parei de gravar. Então, não tem mais gravadora, não quero mais. Então, essa coisa de voltar... A vida é isso, é vida e volta, não é ida e volta, é vida e volta. São coisas que você não tem como explicar. Como é que isso acontece? E as pessoas... Qual é a fórmula? Pô, se eu soubesse a fórmula, eu não errava nunca. Agora, aprendi só com os meus erros, sem dúvida alguma. E eu acho que o que leva a gente para frente é essa topada, que é o erro, né? Você dá uma topada, você vai para frente. Sem dúvida, não vai para trás. Rony, deixa eu aproveitar a palavrinha que você usou agora, que está aqui cutucando na minha cabeça. A vocação do Rony. Você nasceu piloto ou nasceu músico? Você nasceu no Rio de Janeiro, depois você foi, se eu não me engano, para Barbacena, que é em Minas Gerais, para fazer seu curso, etc. E, felizmente, está aqui em São Paulo hoje, mais perto de nós. Mas como é que foi esse começo e o que é que mudou na sua vida, de repente? Essas coisas se confundem, Luiz, pelo seguinte. Eu sempre sonhei com aviação. E sou aviador, tenho paixão por aviação. E eu entrei para a Força Aérea, eu tinha 15 anos de idade. Tanto que naquela época tinha o científico, tinha o ginásio, primário, ginásio, científico, e o científico foi feito lá em Barbacena. A faculdade eu comecei a fazer no Campo dos Afonsos, no Rio, que era a Academia da Força Aérea, hoje, que na época era a Escola de Aeronáutica. Bom, em Barbacena, eu fui diretor do nosso Grêmio lá, que era um centro acadêmico, né? E eu era diretor dessa parte social. E eu sempre promovia os shows, a gente contratava aquela coisa de pegar verba com o comando da aeronáutica para levar. Então, a gente levava atores, nós tínhamos um teatro bonitinho lá, levávamos peças musicais, levávamos conjuntos musicais, cantores famosos. E numa dessas, contratamos uma banda que não pôde ir. Por algum motivo, que eu não me lembro hoje qual foi, era o Dia do Aviador, que é o dia 23 de outubro, e a festa é muito grande lá na escola. Bom, não tendo, como é que nós vamos fazer? E eu era responsável por aquilo. Eu tinha um amigo querido também, aliás, para mim foi um dos maiores, se não o maior piloto de caça da minha geração, ou talvez de várias gerações. O nome dele era Alexandre Bukovic, ele já morreu. E ele cantava bem, e ele estudava violão clássico. Eu disse, Alex, sobrou. Como é que eu vou fazer isso? Vamos cantar nós dois juntos? A gente brinca sempre com violão aí
no pátio do colégio e tudo. Vamos cantar junto. Meu Deus, o quê? Bom, eu só me lembro que a primeira música que nós cantamos, que fomos bastante aplaudidos, foi uma música do Del Shannon, imagina, chamada Runaway. As I Runaway. I wonder. Era um hit na época, né? Essa música ainda é da década de 50, se não me engano, é de 59. Enfim, cantamos a música do Del Shannon, foi muito aplaudido. Aí fizemos outras coisas improvisadas e tal. Nasceu aí exatamente o Musicoccus, que é uma bactéria que não adianta antibiótico nenhum para resolver. Uma vez inoculado com esta bactéria, que é a música, você está roubado por resto da vida. Então, a partir daí, eu tive essa visão da música na minha vida. Mas ela começou aí, de uma forma inusitada, num teatro de uma escola militar. Né? Foi uma coisa assim. E depois de algum tempo, essa história do meu pai, trabalhando na Europa, e como ministro plenipotenciário, que era o cargo dele, na diplomacia, ele ia e voltava. A missão dele durava no máximo 20 dias. E voltava carregado de discos, de coisas e de bobagens que eu pedia para ele. Bom, ele trazia os discos dos Beatles. Ninguém tinha aqui. Chegava 6 meses antes. Isso fez com que eu conhecesse uma banda cover no Rio de Janeiro, chamada Brazilian Beatles. Era simples. Você fechava os olhos, você estava ouvindo os Beatles cantando. E eles tinham uma formação, não de 4, mas de 5, que tinha um teclado também. Porque, é claro que não eram sempre os 4, só eles tocando. Era mais gente, que tinha um suporte ou de músicos ou de orquestras atrás. Isso era normal. Muito bem. Ensaiávamos juntos, brincando, aquela coisa toda e tal. E um dia eu fui assistir o show deles. Lá no Beco das Garrafas, lá no Rio, na Rua do Vivier, fui assistir o show do Brazilian Beatles. Era o Little Club, o nome já diz, Little Club. Era um clubinho pequeno, com pouca gente, e tinha o tal do Mingau. Mingau, lá no Rio, era uma espécie de, sei lá, matinê, uma coisa assim. Começava às 2 da tarde e deveria acabar às 8 da noite, coisa que nunca aconteceu. Acabava às 10, 11. Não podia servir bebida alcoólica, era só garotada, banda de garagem, rock and roll na veia. E lá eles começaram a tocar. Eu estava naquela fila do gargarejo, na frente com minha namoradinha, com um copo de água tônica, com limão, fingindo que estava tomando um gin tônica, porque não podia tomar bebida alcoólica. E, de repente, um deles diz: está aqui o Rony, tal, que é nosso amigo, o pai dele é embaixador lá em Londres, traz as coisas para a gente, barará. E ele canta muito bem. Sobe aqui, Rony. Ai, meu Deus. Saí correndo, mas foram me pegar lá, só tinha amigo, e me jogaram no palco. Jogaram, caí de 4 no palco. Levantei aquela coisa, canta aquela que nós ensaiamos anteontem. A música era You've Got to Hide Your Love Away, do filme Help, que ninguém sabia nem o que era Help, nem filme, nem música, nem coisa nenhuma. E eu cantei. Bom, era igual o arranjinho deles, igual, tudo correto. E eu cantei, fui aplaudido, me senti um astro. Quando eu desci, que era uma escadinha, 3 degrauzinhos, era uma bobagem, estava um jovem diretor de gravadora que chegou e disse assim: olha como são as coisas, gente. E aí, garoto, vamos fazer um disco? Eu disse: mas como fazer um disco? Minha família me enforca de cabeça para baixo aqui na Avenida Atlântica, aqui em frente à praia. Quem? Fulano? Primo de Cicrano? Irmão de Beltrano? Porque lá no Rio de Janeiro, uma coisa que as pessoas se esqueceram, em função dessa degradação que aconteceu com o Rio, mas o Rio tinha 10 famílias só. A Fundação do Rio estava na mão de 10 famílias. Aqui em São Paulo, 40, mas no Rio, 10. Então, todo mundo se conhecia. E esse jovem diretor era o João Araújo. E ele me convenceu, o João, de que ele ia fazer uma experiência. Imagina que eu entrei na dele, achando que ele ia fazer um disco para ninguém ouvir. Ele chegou e disse: olha, vamos ver como é que fica. Vamos no estúdio, a gente grava. Você fala inglês, então vamos gravar uma música em inglês, gravar uma música em português, para a gente ter uma ideia e tal. Tem uma banda aí que você gosta, de amigos seus. Eu levei uma banda chamada Os Santos, que eram amigos de banda de garagem também. Fomos no estúdio, gravamos, e uma música que meu pai tinha trazido, acabou de ter trazido, o Rubber Soul, e eu gostei de uma música chamada Girl. Fiz a versão e nós gravamos a música, chamou-se Meu Bem. Mas
no compacto simples era You've Got to Hide the Love Away. E tinha embaixo, Meu Bem, em letra menor. Que queriam me lançar em inglês. Não tinha sotaque, aquela coisa, eles acharam que ia dar certo isso. Bom, esse Meu Bem arrebentou de uma maneira absurda. Eu devo essa música à minha carreira. Eu trabalhava com a família nessa época. Mas sem gostar. E trabalhar com família é uma coisa muito complicada, ainda mais com a minha família, que eram muito ortodoxos, eram muito dentro do quadradinho, enfim, conservadores. E o negócio deles eu não gostava, que era no mercado de capitais, aquela coisa. Bom, mas tinha um cliente meu, que era meu cliente. Ele tinha idade de sobra para ser meu avô, mais do que isso. Só fazia negócios comigo. Por quê? Porque ele foi apaixonado pela minha avó paterna e a minha avó paterna casou com meu avô, não casou com ele. Então, ele achava que eu era o neto que ele devia ter tido. Só fazia negócios comigo. Muito bem. Quando acontecia isso, porque eu ganhei um carro do meu pai. Eu ganhei um carro e ele me deu o carro, me deu a chave do carro. Eu tive febre emocional quando ganhei o carro. Passei mal, sonho da minha vida e tal. Só que ele disse, olha, comprar geladeira é fácil. O difícil é mantê-la cheia. E eu não conseguia manter o tanque cheio, porque eu não ganhava para botar gasolina no meu carro. Porém, quando o seu Antônio, o meu cliente, precisava de mim, gasolina, tudo arrumado, dinheiro para poder fazer, para almoçar com ele, senão eu ia comer sanduíche lá embaixo do escritório. Era assim, eu fui criado assim. Bom, nesse dia, fui estar com o seu Antônio, que me levou para almoçar, nunca mais me esqueço, na Colombo, e pagou o almoço, aquela coisa, o jantar no almoço, e na volta fez um negócio comigo, passei no escritório, todo cheio de mim mesmo, aqui, ó, está tudo resolvido, renovou o contrato, e volto. Existia um programa, volto no meu carrinho, era um MG, um carrinho esporte inglês, lindo, uma preciosidade. Hoje está em museu, né? E eu fui ver o carro, está no museu mesmo. Aí fui ver o carrinho, era um carrinho da década de 50, lindo, e tinha rádio, porque os carros de esporte não tinham rádio. Voltando do escritório, eu tinha passado o primeiro túnel que ia para Copacabana, que eu morava lá, e, de repente, o programa que todos nós, garotos, ouvíamos na época, que era Disco Estrelinha. Era um programa que era apresentado pela Rádio Tamoio, AM, não tinha FM, AM. Bom, estou ouvindo lá o Disco Estrelinha, que passava exatamente nessa hora que eu voltava ao escritório. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Começa a tocar música. Eu, próprio, cantando. Meu Deus. Que emoção, gente. A perna tremia. Encostei o carro no meio-fio, ou na guia, como chama aqui em São Paulo. Eu não conseguia dirigir, de tanta emoção. Eu cantando. João lançou o disco, João Araújo, que, para os mais desavisados, era o pai do Cazuza. Bom, chego em casa, todo animado, ligo para todos os meus amigos, porque todos nós ouvíamos no mesmo dia, na mesma hora. Não tinha jeito. Ninguém ouviu. Ninguém. Só eu. Meu Deus, que decepção. Quem ouviu? A família. Pegar no meu pé. Onde foi que nós erramos? O que esse moleque está fazendo com a gente? Porque eles estavam me formando como sucessor do negócio deles. E eu parti para a música. Aí fiquei desacreditado pela família, pelos amigos, porque os amigos de faculdade, eu estava fazendo economia, imagina, detesto economia, mas fui obrigado pela família. Eu sei que eu estou me estendendo muito, mas se for o caso, vocês editam porque é uma gravação. Não. O que aconteceu? Nessa minha fase de loucura musical, eu perdi também o crédito com os meus amigos, que faziam parte da esquerda escocesa. Eu vou explicar o que é. Esquerda escocesa é aquela que só tomava uísque 12 anos nas coberturas de Ipanema. E tinha a esquerda francesa, da qual eu fazia parte, que só tomava champanhe, Dom Perignon, etc. Nós queríamos, de fato, todos nós tínhamos lido, eu acho que uma vez, o Capital de Marx, ou qualquer coisa assim, e todo mundo era de esquerda, tal, aquela coisa, que era próprio das faculdades, como é até hoje muito mais. Bom, então, você não está fazendo música engajada, rock and roll, o que é isso? Guitarra elétrica. Você está traindo a causa. Então, perdi o suporte familiar e de amigos. Vim tentar a sorte aqui, nessa cidade que me abraçou, que é São Paulo, a quem eu devo emocionalmente e materialmente tudo que eu tenho na minha vida, junto com a música.
E aqui joguei a minha âncora e fiquei. E não é que eu tenha largado a música, não é isso. Eu não gravo mais. Mas quando me pedem, por exemplo, como eu acabei de fazer agora, uma coisa que eu sempre sonhei fazer, me pediram e eu fiz. Gravaram um videoclipe comigo, grande, em que eu canto todos os estándares da década de 40 e 50 que eu gosto. Então, eu tenho Cole Porter, eu tenho Gershwin, eu tenho, enfim, Rodgers and Hart. Eu tenho esse pessoal todo que eu sempre curti muito, gravando, em inglês, com uma banda jazzística da primeira qualidade, só que todos os direitos vão para duas entidades que fazem parte do meu voluntariado. Uma, que é uma associação que só cuida de crianças com câncer, e outra, que é uma associação que cuida de crianças com paralisia cerebral. Aí sim, se é para caridade, eu faço, mas profissionalmente, não mais. Só brincando. E nem brinco no banheiro, cantando no banheiro. Ufa, como eu falei, não? Nossa! Mas você é exatamente isso, Rony. Não se preocupa com isso. Você pode continuar falando. Ainda a gente tem por volta de 10, 12 minutos. Estamos aqui. Luiz, alguma coisa que você queira perguntar para o Rony? Olha, eu tenho uma lista, mas eu estava tão ligado nessa história, eu gosto muito desse tipo de coisa, gosto quando ele faz os comentários, às vezes um pouquinho alfinetando ou um pouquinho apimentados, mas eu acho que isso é o diferencial do Rony. Ele é um cantor, ele é um compositor, ele é um músico, mas ele tem uma cabeça, ele tem uma visão que muitas vezes ele conseguia passar isso no programa dele. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Um dos grandes momentos em que eu acompanhei o Todo Seu, eu via você convidando uma amiga comum, que trabalhou comigo na Rádio Bandeirantes durante 20 e tantos anos. Não que eu tenha ficado lá, mas ela trabalhou na rádio. Maria Helena Brito Iso. Ela tem um peso, ela tem um diferencial, e aquilo fazia o seu programa ir para um lado humano. Não era só de prestação de serviço, mas era o lado humano de entrada, a introspecção, de ajudar as pessoas. Era muito legal isso. Olha, Maria Helena é minha querida amiga. A família Iso, minha amiga. Já ela perdeu 2 irmãos, né, que eram amigos meus, pessoais, amigos da minha casa, ficou ela e mais um, o Zeca. Mas, pra você ter ideia, eu tenho contato com ela praticamente diário. E a Kika, minha mulher, a Cristina, fala com ela, acho que pelo menos de 2 em 2 dias, com essa coisa de WhatsApp e tudo. Porque o objetivo do meu programa, do Todo Seu, era exatamente essa minha visão de querer humanizar o máximo possível. Olha, minha mãe me ensinou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, Luiz. Minha mãe era toda... sabe, aquela coisa toda formal. Então, as pessoas diziam, oh, como sua mãe é elegante. Minha mãe era formal até com os filhos, até comigo. Como sua mãe é elegante. E todo mundo falava isso. Eu, garotinho, não sabia o que era elegante. Cheguei para ela e perguntei um dia, mãe, todo mundo fala, né, que você é elegante. O que é isso? O que é ser elegante? Ela disse, meu filho, ser elegante é não fazer o seu semelhante sofrer. Nunca você siga essa máxima que diz que não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Não! Faça com o outro aquilo que você quer que façam com você. Passou a ser a minha vida. Eu quero todo mundo à minha volta feliz. E se eu puder contribuir com isso, é o que eu vou fazer. E uma coisa que, às vezes, eu não tenho a formação acadêmica, como é o caso da Maria Helena, que ela é psicóloga de primeira grandeza, para ela ajudar, de alguma maneira, dentro da minha visão. E ela ia, pelo menos, de 15 em 15 dias. Agora, voltando para a televisão, depois da pandemia, ela vai voltar também e vai tentar ajudar as pessoas de uma maneira mais, vamos dizer, profissional, porque a minha é superficial e faz parte da minha experiência de vida, que pode não ser, eventualmente, a mais correta. Vai. E você volta no mesmo canal, Rony? Você volta no mesmo canal?
Não. Ou temos alguma novidade por aí? Tem uma novidade. Antecipada. Tem uma novidade e eu tenho um contrato de confidencialidade. Okay. Tudo bem. Depois eu conto. Ok. Nós vamos saber. Mais cedo ou mais tarde a gente acaba sabendo. Não se pode divulgar, não vamos, obviamente. Não vamos atrapalhar nada, mas, de qualquer maneira, essa notícia já nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que vai ter não só o Rony, mas Rony, Marilena e outros tantos grandes nomes aí da música. Eu só vou ter que achar um jeito de assistir aqui em Israel. Espero que seja uma emissora que eu possa ver aqui. Eu acho Olha, que vai ver. eu queria falar duas coisinhas sobre o que o Rony falou. Primeiro, ao inverso, a última. O ser humano que a gente teve hoje aqui, conversando com a gente, é extraordinário, sabe? Eu diria que ele transpira ser humano, ele transpira gente, ele transpira alguma coisa fora do comum. Tá? Não, Manuel. E ele também falou um negócio que é na mosca. Nós que desde a juventude começamos a mexer com música, e depois, no teu caso, 76, eu 78, não abandona isso, é o que você disse, é uma bactéria que não há jeito de tirar. Você deu uma descrição perfeita. Perfeito. Manuel, olha, você como amigo, você será sempre suspeito, mas de uma coisa você pode ter certeza. Eu gosto de gente, então eu não tenho culpa. Eu gosto de gente. Porque tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então, eu gosto de ter... Eu não suporto festa, evento, qualquer festa, eu não gosto. Eu gosto de ficar em casa. E eu fiz uma casa para ter os meus amigos comigo. E eu tenho isso. Então, a minha casa, eu durmo aqui, mas é a casa dos meus amigos. Eu tenho sempre contato com todos eles. Inclusive, Luiz, com a própria Maria Helena. Você cozinha, Rony? Mal. Amanhã, mas gosto de cozinhar. Eu não consigo criar uma receita, por isso que eu digo que cozinho mal. Eu posso realizar a receita. Se ela já existe, eu realizo e ela sai direitinho. Mas eu criar, não. A única coisa que eu crio, eventualmente, é coquetelaria, que eu fiz um curso de coquetelaria com o mestre Derivan, que é o maior bartender da América Latina, é um dos poucos diretores da International Bartender Association, e ele me ensinou a fazer drinks. E eu faço as minhas alquimias, minhas misturas que dão certo. Não é? Mas cozinhar, não. E a outra coisa que eu gosto, que faz parte em outros países de alimento, mas aqui não, aqui é bebida alcoólica, aqui é vinho. Eu sou sommelier, estudei isso, gosto muito, só que aqui no Brasil você toma 70% de imposto. Você não toma vinho, você toma 30% de vinho e 70% de imposto, o que fica muito difícil para a gente aqui. Mas a minha cozinha é discutível. Amanhã, por exemplo, tem uma gravação do meu canal no YouTube, eu vou fazer uma banana jubilé, que é uma espécie de crepe Suzette feito com banana. Aliás, eu moro no Brasil, então tenho a vontade. Inclusive, na minha casa aqui eu tenho bananeira com banana e tudo. Então, vou fazer essa história amanhã. Mas não que eu cozinhe bem. Eu realizo receitas, vai. Bom, já é uma saída. Você já conhece a receita do bolo de casca de banana, no qual não vai banana? Fizeram esse prato no meu programa, que eu tinha parte lá de gastronomia. Fizeram esse bolo lá. Se não me engano, o pessoal de uma cozinha vegana, se não me engano, fizeram esse prato lá. Eu não me lembro do sabor, mas sei que existe. É muito gostoso. Eu faço, modéstia à parte, bem. Passei a receita para a dona Anitta, depois, se você quiser, eu passo para você. Ou faço e levo com a Maria Helena aí para você um dia. Pronto, já me convidou. Manuel, temos 5 minutos, temos que aproveitar ao máximo, porque é uma riqueza. É só deixar ele falar, não tem mais para fazer. Né? Tá. Na realidade, eu ia propor uma coisa aqui, se o Rony topar,
que a gente, daqui a alguns dias, sei lá, 1 ou 2 semanas, a gente volte para fazer uma continuidade, porque tem tanta coisa ainda para falar de Rony Fon, e do jeito que ele faz, do jeito que ele fala, com a maneira que ele fala, é realmente uma hora maravilhosa que a gente passa. Então, eu não quero perder essa oportunidade de ter 1 hora a mais. A minha mulher costuma dizer o seguinte, que eu sou a alegria e o terror dos entrevistadores, porque eu falo mesmo. Muito ruim é aquela coisa do meu programa. Imagina, você leva um convidado no programa, faz a pergunta, ele fala, sim, sim. Um dia, eu estava entrevistando uma pessoa, um filósofo, uma pessoa que... E o cara me fala, eu digo, na televisão, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Porque na televisão, sim, mas eu extrapolo, eu falo demais da conta. Mas, Rony, esse bate-papo foi feito para isso. Isso aqui não foi feito para, sabe, para eu e o Luiz aqui. A gente conversa, a gente fala, a gente puxa aquilo ali, mas a base toda é a tua memória. Mas sabe, isso aqui foi um papo de compadres, é uma coisa que não foi. Exato, é isso, é um bate-papo, sabe? Uma mesa de bar, uma sala de visita com um monte de salgadinho em cima esparramado. Sabe? Isso. É isso. Vamos marcar uma segunda, pelo amor de Deus. A gente precisa. Tá? Bom, gostaria muito, a gente tem um minutinho. Nesse minutinho, eu queria realmente te agradecer muito, mas muito você ter aceito o nosso convite. E... olha, eu tenho certeza que quem estiver vendo e ouvindo vai dizer a mesma coisa. Muito obrigado, Rony Fon. Não. Olha, obrigado eu pela oportunidade que vocês me deram, você, Luiz, você, Manuel, de poder ter a minha juventude resgatada de uma maneira tão, vamos dizer, gostosa. Eu acho que não existe outra terminologia, eu não posso adjetivar isso de outra maneira. Foi muito bom, foi prazeroso. Normalmente, olha, eu faço... Você não tem ideia de quantas lives eu faço por dia. É uma coisa absurda, mas sempre uma coisa mais formal. Hoje, não. Hoje, a descontração, aquilo que eu falo. Hoje foi um encontro de humanidades. E por isso eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Um beijo grande e muito sucesso para vocês, cada vez maior. Obrigado e até daqui a alguns dias, tá? Eu vou te ligar e a gente vai combinar isso, por favor. Tá bom, Manuel. Tenho certeza que todos que estão assistindo vão dizer sim, queremos. Quando passa depressa, a gente fala, poxa, já acabou, né? E essa é a sensação nossa. Agora, um detalhe, nós não somos velhos, nós não somos antigos, mas somos clássicos. A moda antiga. Perguntadores à moda antiga. A gente quer saber, a gente faz uma pergunta e deixa a pessoa responder. Nós não somos repórteres modernos que na pergunta já dão a resposta e você diz sim ou não e está tudo resolvido. Mas aí isso é só um salpicão de leve. Obrigado, Rony, foi muito bom. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, obrigado, Manuel. Muito sucesso. Até mais. Manuel, tchau. Shalom. Você, querido. Shalom. Só coisas boas. Só notícias boas. Isso aí. Obrigado. Até mais. Pois é, Manuel, mais uma vez, que pena, acabou. Acabou. Ainda bem, sabe? Ainda bem que tem chance da gente fazer mais uma, porque tem mais história. É maravilhoso. O Rony é uma pessoa maravilhosa. Não tem mais o que dizer. Só agradecer a... E olha que nós não falamos do Pequeno Príncipe, nós não falamos de uma série de coisas. Nada. Que todo mundo fala e a gente preferiu ouvir outro lado, outras coisas e tal. Mas na próxima a gente carimba. Manuel, um abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Luiz, um abraço para você, um abraço para todos aqueles que gostam da música do Brasil. Muito obrigado por participarem juntos com a gente nessa viagem maravilhosa no Piper do Rony Fon. É isso aí. Semana que vem a gente está de volta. Até mais. E você que está conosco, seja aqui no vídeo, seja no podcast, aquelas duas singelas palavras que nós usamos sempre.
Até breve, voltaremos.